Olá, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vim falar sobre o livro Viajando com o Charlie, de John Steinbeck, que é um autor, um escritor conhecido aí mundialmente por outros livros como As Vinhas da Ira, A Leste do Éden, A Pérola. E apesar de ser um escritor de ficção, ele tratava muito a respeito das pessoas, a respeito dos dramas sociais que as envolviam, e principalmente em relação aos Estados Unidos. E ele sentia que ele já não conhecia os Estados Unidos o quanto deveria. Então, conforme ele mesmo diz aqui, para alguém que se intitula escritor, esta atitude é criminosa, ou seja, como que ele pode falar de algo que ele não conhece? Então, em 1960, ele resolve fazer essa viagem pelos Estados Unidos. Então, ele adquire uma picape que ele manda incrementar e deixar como se fosse um trailer, né? Para que ele possa fazer essa viagem. E para não se sentir tão sozinho, ele leva um cachorro, o Charlie, que é um poodle francês, um poodle gigante francês. Então ele inicia essa viagem, ele fica mais de 2 meses fora de casa, ele mora em Nova York, e aí ele vai passar por diversos lugares. Então, por exemplo, ele vai passar pelo Maine. Lá no Maine, ele vai comentar a respeito de uma ilha que para ele lembra Avalon, porque ela desaparece quando a gente não está lá. Vai passar, por exemplo, por Montana, e ele fala que ele ama Montana, que é um lugar lindo demais. E se você ler este livro, fazendo uma pesquisa na internet dos locais que ele menciona, por onde ele passa, você vai ficar com vontade de fazer essa viagem também. São locais maravilhosos, locais muito bonitos mesmo por onde ele passa. E aí é claro que ele vai parando e conversando com as pessoas locais. Algumas vezes ele tenta conversar e não é bem sucedido, né? Isso vai depender muito do local onde ele está e da cultura das pessoas que moram ali, né? Em algumas regiões as pessoas são bem receptivas, conversam bastante com ele praticamente não precisa puxar conversa, puxar assunto, e os moradores puxam o assunto com ele. Em outros locais é muito difícil ele conseguir conversar com alguém. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a solidão também. Vou colocar o meu óculos para ler um trechinho aqui, onde ele vai falar a respeito da solidão. Ele fala assim: posso apenas supor que o homem solitário povoa seus devaneios ao volante com muitos amigos, que o homem sem amor cerca-se de mulheres lindas e amorosas, que as crianças lotam a mente do motorista sem filhos. Então a gente percebe aqui que por mais que ele esteja fazendo uma viagem, que seja algo gostoso de se fazer, de conhecer locais diversos, alguns locais ele já conhecia, então ele está voltando e relembrando momentos bons que ele teve ali, outros locais ele não conhecia. Então, por mais que ele esteja fazendo uma viagem que a gente imagina que seja uma coisa maravilhosa, muitas vezes ele se sente sozinho, mesmo estando com o Charlie. Mas o Charlie ainda ameniza um pouco essa solidão. Tem um outro trecho que eu quero ler aqui também. Esse é um pouquinho maior, mas é de um outro momento da vida dele. Colocando óculos, porque senão sem condições, essa letrinha aqui para mim tá difícil. Ele fala assim: há alguns anos tive experiência de estar só. Durante 2 anos consecutivos, passei sozinho o inverno inteiro, todos os 8 meses, nas montanhas de Sierra Nevada, junto ao lago Tahoe. Durante os meses de inverno, quando nevava muito, eu tomava conta de uma propriedade de veranistas, e cheguei então a algumas conclusões. À medida que o tempo ia passando, minhas reações iam se tornando obtusas. Costumo ser muito assobiador. Parei de assobiar. Deixei de conversar com os cachorros. Tenho a impressão de que as sutilezas dos sentimentos começaram a desaparecer, até que, finalmente, passei a viver em uma base de prazer-angústia. Ocorreu-me que as nuances delicadas dos sentimentos, das reações, são o resultado da comunicação e tendem a desaparecer caso ela não exista. Um homem que nada tem a dizer não tem palavras para se expressar. Será que o inverso também pode ser verdadeiro e um homem que não tem a quem dizer alguma coisa também fica sem palavras, já que não precisa delas? Então, assim, a gente consegue ver como ele consegue expressar os sentimentos dele de solidão. E aqui ele fala também que ele encheu
a picape de coisas diversas e inclusive levou muitos livros, alguns ele conseguiu ler e outros não. De qualquer forma, ele consegue expressar a solidão que ele sentiu nessa viagem, por mais que ele estivesse comentando de uma outra situação que ele passou de estar sozinho, a gente consegue perceber que fazendo essa viagem ele se sentiu muitas vezes muito solitário também. E ele vai continuar aqui passando por diversos locais, a gente acompanha aqui os locais muito bonitos que ele descreve, e mais pro final do livro, ele coloca aqui um diálogo com o Charlie, né? Então ele realmente conversa com o Charlie, para quem tem animais isso é normal, ele tá conversando aqui com o Charlie logo no finalzinho, perguntando pro Charlie quando que é o aniversário dele. Então o Steinbeck vai preparar um bolo pro cachorro dele. E o mais curioso é que o cachorro fala assim para ele: se alguém visse você preparar um bolo de aniversário para um cachorro que nem mesmo sabe o dia em que nasceu, com certeza pensaria que está louco. E essa viagem ele fez em 1960. O livro foi publicado em 1962. E se a gente olhar para os dias atuais, o que tem de cachorro com festas de aniversário hoje em dia não é brincadeira, né? Tem muita festa de aniversário para cachorro hoje em dia. Então, o que será que esse autor diria a respeito disso, né? Além da viagem em si, o autor também vai falar sobre política, sobre a guerra, sobre racismo. Então, eu gostei bastante de ter feito essa leitura. Vou ler outros livros do autor, com certeza. E assim que tiver lido, eu trago para cá também. Se você já leu e quiser comentar aqui, fique à vontade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem possa gostar também. Se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram também. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!